Então, Catecismo da Igreja Católica, número 301, né? Deus fez você corpo, alma e espírito, e não bastou. Não bastou. Isso, embora seja enorme, é o que mais pode estragar você. Porque se você viver só disso, você pode cair naquela rebeldia, naquele sentido de independência e autonomia, que é exatamente o que vai levar você para longe de Deus. Então, além de Deus ter dado tudo isso, Ele dá a luz da graça. Como funciona a luz da graça na nossa vida? Como funciona? Como funciona a luz da graça sobre você hoje, né? Eu vou citar aquele texto do Evangelho em que Jesus diz assim, ó: o Senhor faz chover sobre os justos e os injustos. O Senhor faz o sol se levantar sobre os bons e os maus. Como que você vai interpretar isso na sua vida? Então, os bons estão no lado do Isaac, os justos no lado do Isaac, e os maus estão no lado de Esaú, os injustos no lado de Esaú. Como que você vai interpretar esse texto? Deus faz o sol nascer sobre os bons e sobre os maus na sua vida. Quem é bom e quem é mau? Graças a Deus, sou eu. Entende? É um perigo enorme você começar a dizer: aqui estão os cabritos maus e injustos, sobre os quais vem o castigo de Deus, sobre os quais vem a condenação, e aqui estão as ovelhinhas, sobre as quais vem a graça de Deus, a salvação do Senhor. O pior que pode existir para nós é dividir isso em pessoas. Se a gente começar a fazer isso na nossa vida, a gente vai adquirir maior profundidade. Então, quem é o primeiro cabritinho, a primeira ovelhinha? Quem é o primeiro a ser bom e a ser mau? Quem é o primeiro a ser justo e injusto? Sou eu. E aí a gente vai entender como que essa luz de Deus incide sobre o meu coração. Esse sol que se levanta sobre justos e injustos. Perceba bem, embora seja um só o sol que se levanta sobre os justos e os injustos, ele não tem efeito igual sobre justos e injustos. O que o sol revela quando brilha na vida dos justos? O que o sol revela quando brilha na vida dos justos? O que a água dessa chuva faz frutificar quando ela cai na vida dos justos e dos bons? E aí? Na sua vida, o que você acha que acontece? Quando vem sobre você a luz de Deus e a água de Deus, e você é bom, nada em você frutifica, nada em você brilha, porque o que brilha é Deus na sua vida. O que nasce é a graça de Deus na sua vida. Quando você fizer alguma coisa boa, o que é bom não vem de você, vem de Deus. Tadinha, gente, é boazinha, né? Lagartinha aqui, maravilha, lagartixa. Ó, não tem alma, tá? Então, quando a chuva cai
sobre você e você fez alguma coisa boa, essa chuva engrandece o nome do Senhor. Quando ela cai sobre você e você fez alguma coisa má, aí sim ela vem sobre o seu pecado, sobre a maldade que nasce no seu coração. É um tema longo esse também, mas vocês se lembram quando Jesus disse assim: há duas árvores. Na árvore má não pode nascer frutos bons, e na árvore boa não pode nascer frutos maus. Quando a palavra diz que veio a chuva sobre os justos, a árvore é boa ou má? Quando fala que veio sobre os injustos, a árvore é boa ou má? São duas árvores diferentes, totalmente diferentes. Aquela árvore onde nascem todas as bênçãos, todas as graças, tem as suas raízes em Deus, porque você não consegue fazer nada de bom que não venha por Deus, que não seja inspirado por Deus. Então Deus, além de ter feito você corpo, alma e espírito, Ele deu a graça dele para que você crescesse em liberdade. Entende? E tudo o que nascer de liberdade no seu coração vem de Deus. Mas há também a árvore má. Você tem crescido o tempo todo? Não. Tudo aquilo que produziu de mal dentro do seu coração não veio de Deus. Está vendo? Voltamos a Romanos capítulo 9. Eu vou dizer para o Senhor: porque eu nasci com inveja, vou morrer por inveja porque Deus me fez uma pessoa invejosa? Não. As raízes da inveja nunca estão em Deus, elas estão no meu coração. Mas o que a graça de Deus faz quando essa água cai nas raízes da inveja? O que o sol de Deus faz quando incidem sobre a árvore da inveja? Ali Deus mostra a capacidade da gente se converter. Olha só que interessante. Então, se Deus iluminar você sobre alguma coisa boa, o resultado final é obrigatório. Você precisa louvá-lo, você precisa engrandecer o nome dele. Se você estiver em algum lugar e Deus iluminar qualquer coisa errada no seu coração, o resultado é obrigatório: conversão. Para que serve uma inspiração boa que vem no seu coração? Para glorificar a Deus. Para que serve uma inspiração de algo tenebroso que venha no seu coração? Para você ter medo daquilo? Não. Para você mudar. A árvore, ela recebe o sol para a glorificação de Deus quando os frutos são bons, e recebe o sol que vem sobre ela para que os seus frutos mudem, caso os frutos venham do nosso coração. Isso significa: Deus faz o sol nascer sobre os bons e sobre os maus. Deus fez nascer o sol sobre os bons. Você é bom. E daí? E daí? Se você continuar se orgulhando por isso, não dou 2 passos para você deixar de ser bom. Se não for para glorificar a Deus, não vale a pena ser justo. Não vale a pena ser justo. Não valeu a pena na sua vida você lutar para ser bom, se isso não serviu para unir o seu coração em louvor a Deus. Ao mesmo passo, não vale a pena para você identificar um pecado dentro do seu coração
se você não mudar esse pecado. Se você for olhar para o seu pecado para você dizer, eu tenho que me acostumar com isso, não é para isso que a luz do sol está brilhando no seu coração. O texto diz: quem diz ter pecado, mas não observa os mandamentos, é mentiroso. Está vendo? Então não é a luz do sol que está brilhando sobre o seu coração. Você está sendo levado pela própria luz, que não é luz, é trevas. As trevas do seu coração estão guiando o seu coração. O homem sozinho não é liberdade. Olha só, que coisa maravilhosa. Alguma pergunta? Não, né? Quando a luz vem do pecado. Fala mais alto. Quando a luz vem sobre o pecado e a gente reconhece e muda, é através da graça de Deus que nos dá. Só a graça, é só a graça de Deus que é capaz de mudar a nossa vida, tá bom? Nós estivemos essa semana numa experiência muito bonita, né? Eu, Estela, o Renato e a Ana estivemos lá em Pittsburgh, onde a renovação carismática nasceu. No último dia, o texto da missa trazia um versículozinho muito interessante, e no texto dizia: eu farei de vós pessoas famosas, dizendo para o rei Davi. E aí, o entendimento que eu pude ter daquele texto, naquele lugar, naquela circunstância, foi disso daqui que eu estou dando para vocês agora. Eu não posso ler esse texto a partir do mal, do orgulho do meu coração. Eu tenho que ler esse texto a partir da graça de Deus que quer crescer na minha vida. O que significa isso? Eu entendi na hora que era o desejo humano de ser famoso, o desejo humano de estar à frente dos irmãos, o desejo humano de ser melhor do que alguém. Isso é humano, isso não vem de Deus. Mas quem está trazendo para a gente a consciência de que isso é humano, de que isso é um modo da gente lidar com as coisas e a gente pode superar o orgulho do coração? Quem é que faz a clareza vir até o nosso coração? A graça divina. E isso a gente vai chamar de liberdade. A Gaudium et Spes, no número 17, nos fala sobre a grandeza da liberdade. Então deixa eu ler para vocês. Mas é só na liberdade que o homem se pode converter ao bem. Ah, que maravilha! É só na liberdade que o homem pode se converter ao bem. Os homens de hoje apreciam grandemente e procuram com ardor essa liberdade, e com toda razão. Muitas vezes, porém, fomentam-na do modo condenável, como se ela consistisse na licença de fazer, seja o que for, mesmo o mal, contanto que agrade. Não preciso ler mais nada, tá bom? Então, Gaudium et Spes, capítulo 17, depois vocês vão ler o resto, ok? Então, olha só, quem acredita no dom da liberdade, levanta a mão. Vocês estão no país da liberdade, né? Vocês estão na... Mas o que é essa liberdade que se prega aqui nos Estados Unidos? É tudo menos liberdade. É um modo falso de viver a liberdade. A gente poderia traduzir liberdade na Bíblia como tudo aquilo que vai fazer os frutos da árvore boa crescerem. De jeito algum pode ser livre aquele que vai fazer os frutos da árvore má progredirem. Entende? Não pode ser assim. A liberdade, ela existe
no bem, não existe liberdade no mal. Qual é o nome que a Bíblia dá quando você está unido a uma coisa má? Escravidão. Então, se você caminha no mal, se você percorre o crescimento dos frutos da árvore má, a Bíblia chama isso de escravidão. Se você percorre os caminhos do crescimento da árvore boa, a Bíblia chama isso de liberdade. É esse o ensinamento que tem. Mas aí, embora a gente seja fascinado pela liberdade, porque é um verdadeiro dom de Deus, essa árvore nos atrai, essa árvore faz com que a gente queira comer de todos os seus frutos, a árvore da liberdade. Para onde que nós dirigimos o nosso pensamento? Olha só, entre fazer o bem e o mal. Liberdade não é isso. Liberdade não é você poder escolher entre comer da árvore boa e comer da árvore má. Não é isso. Liberdade não é nem você poder escolher a árvore boa para comer. Porque a liberdade pode consistir, por exemplo, vou dar o sinônimo da minha vida. Eu olhei para a árvore boa e falei que na árvore boa existia o fruto do sacerdócio e o fruto do matrimônio. Os dois frutos são bons, mas a minha liberdade é crescer na vontade de Deus, é crescer no amor de Deus. Então eu vou ser condicionado a um crescimento que me faz optar pelo melhor, pelos dons que estão mais acima. Procurai as coisas do alto, não é isso que a gente lê lá na carta aos Colossenses? Buscai as coisas do alto, onde Cristo Jesus está. Buscai as coisas do alto. A liberdade consiste em você encontrar o crescimento em Deus. A liberdade do nosso coração consiste em Deus agindo de tal modo que nós não fiquemos sozinhos. E tudo o que fizermos seja fruto da inspiração do Espírito Santo. Não é lindo isso? Com certeza. Isso é liberdade. O que é um livre-arbítrio? O que é um livre-arbítrio na sua vida, meu querido irmão? Não é escolha. O livre-arbítrio significa que você é inspirado por Deus para que você possa fazer o bem. Tem gente que pensa que é livre o arbítrio para ir ser infiel. Você é tudo menos livre. A Bíblia, pelo menos, chama isso de escravidão. Alguns autores chamavam isso de arbítrio escravo. Arbítrio escravo. Tem gente que tem dentro da sua alma, dentro da sua vontade, a vontade é uma parte da alma, né? Dentro da sua vontade, escolhas escravas, escolhas que são, vamos dizer, escolhas infantis. Eu amo esse tema, é um dos temas que eu mais gosto de ensinar para os meus alunos no seminário. E quando eu falo sobre isso no seminário, graças a Deus eu tenho ajudado muitas pessoas a, pelo menos, mudarem um pouquinho nas atitudes da vida, né? A se responsabilizarem mais pelas suas próprias escolhas. O que Deus quer na nossa vida é uma liberdade na nossa vontade. Como que a nossa vontade pode ser liberta? Vamos lá para o grupo de oração.
Vamos fazer uma oração de libertação para as pessoas, porque as pessoas estão com um espírito de aprisionamento, as pessoas estão escravas. O que a gente tem que pedir para essas pessoas no grupo de oração? Já falei, você não vai fazer isso lá, mas pelo menos isso tem que estar no seu consciente de quando você falar. As pessoas precisam encontrar um bem-querer, elas precisam crescer na sua vontade. A gente precisa auxiliar as pessoas a serem livres na sua vontade. Quem aqui faz jejum? O jejum é o melhor modo de você dominar as mais vontades do seu coração. Jejum não é para emagrecer, eu estou fazendo para emagrecer, né? Um jejum, mas eu optei em fazer o jejum de sexta-feira, 3 horas da tarde, a domingo, 6 horas da manhã, 40 horas de jejum. Exatamente para acompanhar Jesus no momento em que Jesus morre até o momento em que ele ressuscita. Eu preciso sepultar os primeiros desejos do meu coração. Aquilo que aparecer no meu coração, instantaneamente, esses primeiros desejos do meu coração, por melhores que eles sejam, por mais nobres que eles sejam, ainda não são a vontade de Deus. Ainda é a liberdade daquele homem isolado, ainda é o corpo, a alma e o espírito me movendo para alguma coisa, você entende? No estudo das paixões, a igreja amadureceu muito os estudos das paixões. As paixões são os primeiros movimentos da vontade humana. Para onde que a sua vontade leva você no momento de concupiscência? Por exemplo, os pecados, eles nascem na nossa vida, todos eles, antes de serem maus. Você sabia disso? Não. Todos os pecados nascem na nossa vida antes de se tornarem maus. Quando eles aparecem, eles são chamados concupiscências. São chamados de vícios. A palavra perfeita é concupiscência. Jesus disse assim: se o seu pé te leva a pecar, se a tua mão te leva a pecar, se os teus olhos te levam a pecar. São só as 3 coisas que nos levam a pecar. Na carta de São João, as mesmas coisas aparecem. Tudo que somos, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Isso nos leva a pecar. Mas você entende que tudo isso nasce bem pequenininho dentro do seu coração? Não nasce como pecado, não é pecado. É daqui que vai nascer depois a teologia da igreja de: padre, isso é pecado mortal, isso é um pecado venial, isso é um pecado leve, isso é um pecado. Essas perguntas que a gente faz, a gradatividade do pecado, mostra aqui o caminho, o percurso de quando o pecado surge no nosso coração e até onde ele pode ir se radicalizando em consequências na nossa vida. Esse é o caminho do crescimento do pecado na nossa vida. Mas a primeira coisa que faz o pecado nascer, a gente acha que é inofensivo, que é uma paixão, aquele primeiro movimento da alma. Sobre isso os santos falam muito na igreja. Vou dar um exemplo simples e outro depois um exemplo radical, né? A tristeza é uma paixão da alma. A tristeza é uma paixão.
A tristeza é um movimento desordenado da alma. É um movimento desordenado que pode gerar, inclusive, hoje em dia a gente sabe, desequilíbrios hormonais. Mas o início da tristeza é uma desordem dentro da alma. É um primeiro movimento, uma primeira moção autônoma da alma. E a gente não fica atento a isso. Essa raiz, ela vai passar por meio do tronco, a seiva vai alimentar o tronco, vai chegar até os galhos e vai nascer. Quando esse fruto da tristeza aparecer lá em cima nos galhos, ele já pode aparecer como suicídio. Uau! Os movimentos da alma, eles são sempre movimentos de crescimento. Então, se alguma coisa moveu você ali no início, né? Ah, padre, é só uma tristezazinha, só uma depressãozinha que entrou no seu coração e você não cuidou disso à luz da graça de Deus, o que vai acontecer com aquela paixão? Ela vai crescer. Aquela tristeza, ela vai se tornando cada vez maior e vai chegar num ponto que ela vai dominar você. Mas o mais interessante para a teologia moral é que as paixões, elas sempre são vencíveis no momento em que elas aparecerem. Olha só que coisa extraordinária. No momento em que surgir uma primeira noção no seu coração e essa luz de Deus, da graça de Deus brilhar sobre ela, a chuva de Deus cair sobre ela, embora isso seja mal, ainda há tempo de você se transformar, ainda há tempo de você crescer, caso você queira ser direcionado pela graça de Deus. Ele pode transformar o que é mal em bem. Deus pode transformar a tristeza em alegria na Bíblia. Olha só que coisa maravilhosa. Ele pode reverter o caminho do crescimento do mal dentro do nosso coração. Uma primeira moção, vou dar outro exemplo, uma primeira moção de ira contra alguém pode não ser ódio, pode não ser ódio no nosso coração, pode ser exatamente o lugar do perdão. Fui movido a pensar no mal que alguém me fez, isso pode crescer em ódio dentro do meu coração? Depende. Se você foi movido por você mesmo, isso vai crescer em tons de ódio. Mas se aquilo for colocado imediatamente nas mãos do Espírito Santo, isso vai se transformar em perdão, porque na árvore do Espírito de Deus só nasce perdão. Você entende isso? Dentro do seu coração você tem uma primeira emoção. Então hoje, para quem trabalha com as emoções, né? Isso é muito interessante. Quando você trabalha, por exemplo, Deus te deu uma visualização. Na época, quando eu entrei no meu grupo de oração, a gente não tinha todo o esquema de formação que a gente tem hoje na renovação carismática. Mas é incrível o que Deus falava àquelas pessoas que estavam no meu grupo de oração. Incrível. Algumas coisas eram besteira que eram do nosso coração, isso eu tenho que falar para vocês. Mas outras coisas eu assim tiro o chapéu, porque até hoje são válidas. Uma pessoa uma vez falou assim no meu grupo de oração: se Deus falar alguma coisa positiva sobre alguém, proclama isso, proclama uma bênção sobre a pessoa. Olha, Deus está falando que vai abençoar você no seu trabalho. Não fique quieto.
abençoa a vida do irmão com aquela boa notícia. Agora, se de repente para a mesma pessoa Deus vier e mover o seu coração a dizer que a pessoa vai perder o trabalho, você vai chegar para a pessoa e falar: olha, Deus está falando no meu coração que você vai perder o trabalho. Transforma essa moção em intercessão pela pessoa. Meu irmão, vem cá, quero rezar por você, pedindo que Deus abra as portas de realização na sua vida e que você não perca o seu trabalho. Você falou para a pessoa aquilo que Deus colocou no seu coração, mas você entende como trabalhar as moções do seu coração? Como transformar as moções? Se as moções são positivas e santas, glória a Deus, louvado seja Deus. Se as moções são negativas, louvado seja o Senhor, que pode transformar o mal em um bem na nossa vida. Deus não vai dar para você a certeza de alguém que está adulterando para você acabar com o casamento de ninguém. Não é para isso. Não é para isso. Se por acaso vier essa moção no seu coração, você está proibido de falar isso para alguém, tá bom? Você vai interceder no silêncio do seu coração, pedindo que Deus proteja o matrimônio. Se você puder contribuir com alguma coisa diretamente para que isso aconteça, é na conversão daquela pessoa, é o seu testemunho de fidelidade àquela pessoa, que vai contar muito mais do que você virar para aquela pessoa e estragar a vida da pessoa. Já está uma bagunça. Aí você vem e fala uma palavra que acaba levando a pessoa a tomar uma péssima decisão na vida dela. Aquela decisão não pode ser escravizada, precisa ser uma decisão livre pelo poder do Espírito de Deus. Amém? Pode dizer, isso também é graça, tanto a iluminação, por exemplo, se me vem algo bom da vida da pessoa, ou se o Senhor me ilumina e mostra alguma coisa que não é bom, também é graça, porque Deus está dando a graça de ser revelado para que eu possa interceder pelo outro e rezar pelo outro. A graça é essa, é a chuva que cai sobre bons e maus, e Deus pode revelar o que é santo ou o que é pecado, mas você não pode deixar que essas moções tenham a mesma qualidade na sua vida. Se Deus revelou o que é bom, a graça está movendo você para uma liberdade. Se Ele te revelou o que é mal, a graça vai levar necessariamente para transformação. Ela não vai dizer assim: ó, Deus está mostrando que você tem um grande defeito para que você continue nesse defeito. Não acontece isso. Deus revela o defeito para que seja transformado. Você está falando aí, eu tenho um exemplo do meu irmão, o casamento dele não estava muito bem e ele estava se afastando da igreja, do grupo de oração, e um determinado dia ele foi para o grupo e a pregação falava, o pregador falou assim: não te afaste da tua casa, pois Deus tem muitas coisas boas para você. E hoje ele é coordenador do grupo de oração. Deus seja louvado, bonito, né? Então aqui a gente vê exatamente esse movimento a partir de algo de ruim que estava acontecendo e que foi direcionado para o bem. Isso é liberdade. O contrário não pode existir, não é liberdade. Tá bom? Então a liberdade é o caminho natural do bem, o caminho natural da graça. Não somos livres para pecar, não somos livres para fazer o que vem na nossa cabeça. Pode falar. E quando o senhor disse no início que os Estados Unidos, onde nós estamos, é um lugar da liberdade, é onde cria aquela falsa ideia de liberdade é o seu poder de
compra o seu poder de ir e vir e de consumir e de se mostrar o que você não podia fazer no Brasil e aqui você pode pelas facilidades. Isso traz o sentimento de liberdade para as pessoas. Então, isso a Bíblia chama de autonomia, de você poder fazer tudo aquilo que quer no seu coração. Esse poder é autonomia, é orgulho, é pretensão humana que não vai levar você a viver uma vida livre, vai sempre levar você a ofuscar e a primeiro, aquilo que é mal dentro do seu coração, você vai dizer, não é mal, não tem problema. E ainda você vai dizer, porque Deus quis dessa forma. Então a gente acusa Deus de ser responsável pelos males que nós fizemos, né? No fundo foi Deus quem realizou tudo isso. Ele quis que isso tudo fosse assim. Então isso a Gaudium et Spes chama de adulação da liberdade, ou seja, uma falsa impressão de liberdade. A gente ovacionou, a gente bateu palmas para a liberdade, mas acabou vivendo a escravidão quando a gente caminhou por esse caminho, tá bom? Gaudium et Spes, capítulo 170. A nossa filiação divina faz com que a nossa liberdade possa se expandir com toda a força que Deus lhe conferiu. Olha só que coisa maravilhosa! Não é emancipando-nos da casa do Pai que somos livres, mas abraçando a nossa condição de filhos. Aquele que não se sabe filho de Deus, desconhece a sua verdade mais íntima. Olha só que bonito. Vive de costas para si mesmo, em conflito consigo mesmo. Por isso, como é libertador saber que Deus nos ama, como é libertador o perdão de Deus, que nos permite voltar a nós mesmos e ao que há de verdadeiro dentro de nós e dentro do nosso lar. Ao perdoar os outros, enfim, também experimentamos essa libertação. Aqui o texto está falando do nosso conhecimento de Deus, a nossa liberdade em relação a Deus, do nosso conhecimento do próximo, nossa liberdade em relação ao próximo e a nossa liberdade com cada um de nós, interior, aquela liberdade interior. Esse é mais um conceito de liberdade que está equivocado no nosso meio. Hoje, o que se fala sobre liberdade? Isso faz parte de uma teoria francesa, que se chama inclusive liberalismo, tá bom? E aí nessa doutrina francesa, a minha liberdade termina onde começa a sua liberdade. O meu direito vai até onde o direito dela começa. Então, a liberdade nos relacionamentos é uma troca, uma questão de direitos, etc. e tal. É uma competição, vamos dizer assim. A liberdade é uma espécie de enfrentamento contínuo entre o certo e errado de alguém com o certo e errado que eu tenho. Se eu fiz mais coisas certas do que errada, eu tenho mais direitos do que quem fez menos coisas certas e erradas, segundo a lei, o positivismo. Entende? A igreja fala, toma cuidado com esse tipo de liberdade. A nossa filiação divina faz com que a nossa liberdade possa sempre crescer. Olha só que interessante.
Há 2 textos na Bíblia que eu comecei a amar por causa de Santo Agostinho, nesse sentido do crescimento. Os textos são das pragas do Egito. Olha, texto maravilhoso, praga do Egito. E o outro, a primeira carta de São João. Né? Vou começar com a primeira carta de São João. Quando o texto diz assim, ó, filhinhos, jovens, pais, irmãos e amados. Você abre o texto de São João, esses são os personagens com quem João está se comunicando, né? E a gente pensa que são pessoas diferentes. Santo Agostinho diz, a palavra de Deus sempre está falando com um só personagem, a nossa alma. E de vez em quando, a palavra de Deus está chamando a gente de filhinhos. Depois chama a gente de jovens, pais, irmãos e amados. Dá para entender que esse é o crescimento natural da nossa alma. Esse é o crescimento natural de quando você, quando criança, comia como criança e se alimentava como criança, mas vai chegar um tempo em que você cresce e precisa comer como adulto e se alimentar e falar como adulto. Já não falamos mais como criança, já não somos mais como criança, não alimentamos a nossa alma como crianças. Então Agostinho fala que, na verdade, todo o texto da primeira carta de São João é um modo de você aprender a crescer, um modo de você aprender a começar a comer coisas espirituais, deixar o leite da criança para, na vida cristã, comer alimentos sólidos. Não dá. Tem gente que até hoje vem se confessar, padre, eu falei em palavrão. A pessoa está com 20 anos, 40 anos de vida cristã e se confessa exatamente igual quando a pessoa estava na catequese. Ou seja, há sinais de maturidade cristã. Há sinais de que você ficou parado no tempo da sua fé, que você não cresceu. Enquanto a palavra de Deus necessariamente mostra que os filhos de Deus precisam crescer. Sabe qual é o pior problema da vida cristã hoje? Falta de crescimento. Falta de crescimento. A gente não cresce. As nossas vontades são infantis. Nossas vontades. Você pode ter 60, 70, 80 anos na cara, a sua vontade é de moleque, rebelde, que faz tudo que vem na sua cabeça. É uma vontade incontrolável. Tudo que aparece no seu coração, você se sente na obrigação de fazer. E isso vai machucar a sua vida. Você entende? É isso que mais machuca o nosso coração. As pragas no deserto, você se lembra da praga no deserto? Por que Deus enviou a praga no deserto? O faraó se afastou dele. Por causa da cerviz dura e do coração duro do faraó. Olha só o que diz o texto. Deus endureceu o coração do faraó. Como que a gente entende isso? Como que Deus? Você vai esperar o seu marido, padre, Deus endureceu o coração do meu marido. O que significa isso? Deus pegou aquele barro, moldou aquele barro e inspirou naquele barro a vontade de ser uma pessoa má? Não. Pode o barro dizer, por que o Senhor fez isso comigo? Pode ele fazer isso? De novo a gente volta para Romanos capítulo 9. Então o que acontece? Aqui
não foi Deus quem endureceu o coração do faraó, mas Deus enviou a sua graça ao coração do faraó para mostrar como que ele endurecia o próprio coração, como ele caía nas armadilhas do próprio coração. Só que olha só, cada praga que foi enviada, na verdade foi enviada a proporções. Na medida em que o coração do faraó mais se endurecia, mais grave ia ficando a praga. Então, por exemplo, a primeira praga que Deus enviou foi um piolhozinho. Um piolhozinho pontinho, que você nem vê, né? Um catar na cabeça da cheia. Piolho você nem consegue ver, né? Então, foi um piolhozinho que foi enviado. Não tratei daquele piolhozinho. Sabe o que acontece na Bíblia com os piolhos? Não. Eles crescem e se transformam em moscas. Sabe o que acontece com as moscas na Bíblia? Elas crescem e se transformam em gafanhotos. Verdade, quando ele mandou os gafanhotos. Sabe o que aconteceu com os gafanhotos das pragas? Cresceram e se tornaram peixes. Sabe o que aconteceu depois com os peixes? Cresceram e se tornaram sapos. Depois dos sapos vieram os bois mortos. Sabe o que aconteceu com os bois mortos? Se tornaram os filhos dos primogênitos mortos. Olha só isso. Olha o que Agostinho está dizendo. O piolho não deveria ter se tornado o homem morto. O piolho podia ser controlado. Deus enviou uma graça para controlar o coração do faraó quando ele era do tamanho de um piolinho. Mas o faraó não cuidou do seu coração. E o coração de um piolinho ficou do tamanho de uma mosca. O faraó não cuidou daquele coração, deixou-se levar pelas paixões do coração. E aí o coração daquele faraó se tornou do tamanho de um gafanhoto. O gafanhoto cresceu e o mal cresce dentro do nosso coração. Se você não cuidar das paixões do seu coração, você vai se acostumar tanto com elas que elas vão crescer. Há um autor, muito interessante chamado Amadeu Gentili. Alguém conhece? Já ouviu falar no Amadeu Gentili? O Amedeo Gentili, dependendo da tradução aí do nome. O nome verdadeiro dele em italiano é Amedeo Gentili. Em algumas línguas se traduz como Amadeu Gentili. Alguém já ouviu falar? Ele é um psicólogo muito bom mesmo, que traz para a gente uma teoria importante para a vida moral, É aquilo que o italiano chama de suefazione. Suefação. O que é isso? A suefação é a capacidade de você tentar se medicar de alguma coisa e se tornar resistente ao medicamento. O que vai acontecer com isso? Na medida em que você se medicou para curar alguma coisa, mas você se tornou resistente, você vai precisar de mais medicamento. Mas aquilo vai se tornar uma bola de neve incontrolável, ao ponto de você se tornar totalmente resistente. Na vida espiritual, as paixões têm o mesmo ritmo. Se você não tem a dose exata para uma paixão no lugar onde é que ela está, na hora do crescimento, aquilo vai acelerando a sua vida. Vai acelerando
na sua vida e num determinado momento é impossível dosar. É impossível você tentar fazer alguma coisa. A correção quase que não acontece de forma imediata. O crescimento é dose permanente e proporcional às paixões do seu coração. Você entende, meu irmão, o que é o crescimento? Quando Deus dava as pragas, Ele dava também o remédio das pragas. Quando Deus dava a praga, não era só para condenar o coração do faraó, Ele estava dando a solução para as pragas, que é o crescimento do nosso coração. O Agostinho fala disso quando ele diz assim: se você tem uma trave nos seus olhos, não ouse em tirar o cisco no olho que está no seu irmão. Vocês se lembram disso? Com certeza. O Agostinho diz assim, está vendo? Não estamos falando de duas pessoas, estamos falando só da sua alma. Toma cuidado, porque tem coisa na sua vida que hoje é cisco. Se você soprar, você consegue tirar, mas não dá mais para tirar a trave. Não dá para soprar a trave que está no seu olho. Não é soprando, porque proporcionalmente a paixão que se tornou trave dentro do seu coração, ela é muito maior do que um simples soprinho. O sopro tira cisco dos nossos olhos. O sopro do Espírito tira o cisco dos nossos olhos. Mas a transformação que o Espírito tem que fazer num coração entravado é muito mais profunda, é muito mais exigente. Vocês estão entendendo essa linguagem espiritual? Tem uma dúvida. Fala mais alto, para todo mundo ouvir. As paixões não tem nada a ver com os demônios. Não, as paixões são culpa sua. Os demônios se inspiram. Mas a gente tem que falar, aqui a gente está falando da liberdade humana, daquelas primeiras moções que aparecem no nosso coração para serem controladas e a gente não controla. A gente acha que isso é natural e a gente acaba alimentando as paixões. Eu citei a ira, por exemplo, eu citei a inveja, falei da inveja um pouquinho, falei da tristeza. Então essas são as paixões da alma que se tornam pecados leves, depois pecados veniais, pecados mortais, pecados capitais. Entendeu? Então vão se tornando o acúmulo, elas vão se acumulando. O Amedeo Gentili, ele fala de uma pedra em aceleração no meio de uma montanha. Vamos dizer que a vida espiritual seja uma montanha levemente inclinada, e uma pedra enorme começou a cair, a rodar. No iniciozinho é possível parar essa pedra. Você tem mecanismos suficientes para fazer com que essa pedra pare. Mas se você alimentar a velocidade dessa pedra, ninguém para aquela pedra. Você entende o que acontece no interior do seu coração? Esses são os movimentos do crescimento do mal. Como se chama o crescimento para a vida cristã? Como que se chama? Aqui na nossa apostila, a apostila propõe as 4 virtudes humanas. A gente está falando de virtudes, a gente está falando de formação humana. Então, antes da gente chegar nas virtudes teologais, a apostila, eu acho que aqui acerta muito bem. Ela vai falar, pode deixar depois eu tiro, certo? Ela vai falar das 4 virtudes humanas.
as 4 virtudes humanas, né? O que são as virtudes humanas? São aqueles exercícios que você faz que vão amadurecer a liberdade humana. Entende? São aqueles exercícios que vão fortalecer o seu interior, vão fortalecer as suas escolhas. E é muito interessante a gente caminhar com essas coisas. Primeira virtude humana, piedade. Piedade. Olha só que bonito, o dom da piedade. Posso falar uma coisa antes de começar as virtudes? Então, tipo, O que você falou é que Deus dá o piolho, mas também dá o remédio. E isso é o crescimento. Né? Ou seja, aquela luz de Deus que vem sobre o nosso coração, onde nós fizemos o mal, ela vai mostrar aquilo como piolho. Mas como é a luz de Deus, aquilo também é o remédio contra aquilo. Então, se Deus me mostrar no meu coração um pecado para mim, Ele vai mostrar tanto o pecado quanto a solução do pecado, nunca o pecado por si mesmo. Sim, mas aí você tem o livre-arbítrio para decidir se você vai pegar o medicamento, né, ou não. Não, o livre-arbítrio é só para seguir o medicamento. É essa coisa. Se eu não decidir pelo remédio, se eu decidir pelo pecado que eu estou vendo, eu estou no arbítrio escravo. Eu fiquei parado na minha vida, deixei de crescer. Então, se eu decidir, não é liberdade. Então, se eu decidir não pegar o medicamento, é escravidão. Isso. Tá, mas como Deus é Deus e Ele sabe se você vai pegar o medicamento ou não? Não é isso. Não é isso. não, eu tenho uma pergunta. Deus não está revelando aquilo para que você não pegue o medicamento. Na ciência de Deus, Ele está revelando porque Ele sabe que você sozinha não consegue fazer nada. É por isso que Ele está mostrando você sozinha, o seu piolho, e Ele está mostrando como que a graça dele ajuda você, o remédio. Mas Ele já sabe o que vai acontecer. Então, aqui, por exemplo, não tem noção. esse é um modo, eu entendo o que você está pensando, porque isso foi desenvolvido numa teologia chamada pelagiana. Por exemplo, Jesus sabia que Judas ia traí-lo, por isso escolheu Judas. Loucura! Loucura mesmo. Loucura! A gente pensar que Deus nos escolheu para a gente ficar parado. A gente acabou de ler um dos mais bonitos pensamentos da Igreja Católica. Deus escolheu os seus filhos para expandi-los em liberdade. Quando Jesus colocou a mão na Santa Ceia com Judas, não foi para escravizá-lo, foi para libertá-lo. Aquela luz de Deus incidiu com toda a sua força dentro de Judas, mas Judas escolheu por si mesmo. Judas escolheu que ao invés da ajuda de Deus, ele preferiu ter a si mesmo. Então, Deus Essa é a responsabilidade das nossas escolhas. Por isso ele se matou. A responsabilidade. Só que aqui a gente não está falando mais em responsabilidade infantil, como a responsabilidade infantil de Judas. A gente quer uma responsabilidade adulta. A gente quer encontrar o crescimento da liberdade, chegar num lugar onde a minha liberdade diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou. É isso. Esse é o nosso caminho. Mas quem é melhor, Judas ou Pedro? Dentro do nosso coração, nós temos Judas, temos Pedro, temos os dois. Temos os dois. Temos sempre os dois. E como parar da rocha, da pedra? Da Parar sua de falar. equação, no início. Se não No parou, início. Se Deus revelou para você que essa rocha
ela está numa aceleração incontrolável, não é mais para você deixar para parar, é para você deixar que ela vai, ele vai destruir o vaso e vai refazer de novo, mas não é para você não tem forças para parar aquilo, não tem, entende? Exatamente, se você se colocar na frente, você vai se machucar, vai passar por cima. Então o melhor é que essa obra toda se destrua por si mesmo, para que ele comece uma nova obra, entendeu? Vai ser necessário levar a pedra lá para cima de novo, vai ser necessário cortar uma nova pedra, fazer tudo de novo, mas aquela obra ali ele vai precisar destruir. O que a gente começou a fazer isso, o vaso precisa ser quebrado, tem vasos que a gente precisa quebrar. Deixa eu ficar com esse microfone aqui, que ele fica melhor, tá bom? Então, vamos falar sobre os dons humanos. As virtudes humanas são aquelas virtudes que normalmente deveriam existir na nossa vida, apesar de Deus estar nela ou não. Ou seja, qualquer pessoa na sua família precisaria dessas virtudes humanas. Elas apoiam a vida da graça, elas apoiam a vida da liberdade. Então a gente tem a virtude da piedade, né? A virtude da piedade, ela é interessante, porque é a virtude do temor a Deus, do temor da presença de Deus. É engraçado que os antigos, eles colocaram essa virtude como uma virtude humana, é uma virtude da ordem da vida, é uma virtude que faz a gente colocar as coisas em seus devidos lugares. Quando eu perguntei para vocês assim, vocês jejuam? A virtude da piedade vai colocar Deus no lugar dele, vai colocar você no lugar dele. Em outros lugares, essa virtude também é considerada da virtude do respeito, o respeito humano. Tem gente que tem tanto respeito humano que acaba desrespeitando a pessoa, né? Fica com medo de falar, fica com vergonha, mas é a virtude de colocar as coisas nos seus devidos lugares, a virtude da piedade. Ela às vezes nem aparece nas 4 virtudes, mas ela é uma virtude. Agora, a virtude da prudência. A virtude da prudência. A prudência, ela faz o piolho morrer. O que é a virtude da prudência? É a capacidade de você enxergar os efeitos de alguma coisa com muita antecedência. A virtude da prudência, em latim, é dita como previdência, ou seja, Deus dá a graça para que nós entendamos as consequências dos nossos atos, de todos os nossos atos. Tudo aquilo que você faz na sua vida tem consequência, boa ou mal. Antes de você realizar alguma coisa, Deus já te dá a visão sobre as consequências da sua vida. Quando você olha para o piolho, você já vê o homem morto. Você vai alimentar o piolho? Vai? Não. Você vai fazer de tudo para que ali acabe aquela situação. Então é a prudência que faz você se abrir para o homem novo, ao invés de abrir o caminho para o filho primogênito que vai ser morto. O que se abre no seu coração é o caminho do homem novo, a semelhança de Jesus Cristo. Prudência, meu irmão. A sua vida é muito valiosa para você colocar nas mãos de qualquer pessoa.
trabalho, o seu trabalho aqui, né, as questões das leis de imigração, toma cuidado com essas coisas. Quantos de vocês se colocaram em uma enrascada no momento de vir para os Estados Unidos? Não agiram com prudência alguma. Pessoas aqui que se colocaram em um alto nível de risco para si mesmas, para toda a sua família. Tem gente que com isso é dizimada da história, desaparece no meio desses desertos aí de imigração. Você entende? Precisamos aprender mais a lidar com a prudência em tudo o que faz. A prudência move em nosso coração as consequências da liberdade. Até mesmo para não tentar a Deus, não é isso? Então, atentar a Deus é o temor de Deus. O temor em Deus impede, mas a prudência, ela faz com que o temor de Deus esteja no lugar dele. Entende? Então, a gente cresce sabendo das consequências dos nossos atos. E se você está sofrendo pelas suas consequências, não reclame. Não culpe a Deus, mas ao mesmo tempo, não fique nessa situação. Você pode mudar toda a situação que nasceu de más consequências na sua vida. Quando você se deparar com os irmãos que chegam no grupo de oração dessa forma, a pessoa está destruída, você vai cair em cima dessa pessoa. Você que tem a capacidade de crescer humanamente na virtude da prudência, você se torna uma pessoa hiper generosa com os irmãos que não foram prudentes. Olha só que bonito. O texto do Concílio Vaticano II diz: você se volta com liberdade grande para a sua família, para as pessoas que convivem com você, consigo mesmo, dentro do seu coração e com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, você, na hora que vai receber um irmão, né, em situação deplorável de vida, você vai fazer tudo para que ele saia daquilo, porque você sabe como isso pode acontecer. Mas e se você estiver em fracassos? Se você estiver com uma vida totalmente bagunçada, como que você vai conseguir ajudar um irmão que está dessa forma? Você vai se bagunçar cada vez mais. Se lembra daquela história? Padre, posso ou não posso impor as minhas mãos sobre alguém? Eu não deixo qualquer um. Se lembra dessa história? Você já ouviu muitas vezes sobre isso? Não deixo, gente. O problema não é o irmão. O problema é você. Não deixo. O perigo não está lá no irmão que você está servindo. O perigo é o seu coração. Se o seu coração não for prudente, você vai colocar a mão sobre uma mulher na hora de rezar por ela? Ou um homem casado? Ou que não seja casado, porque esse não é um problema. Você entende o que a virtude da prudência gera dentro do seu coração? Você entende as consequências dos seus atos a partir da virtude da prudência. Isso é humano. Eu vou fechar isso daqui com uma citação importante do texto da Gaudium et Spes. A outra virtude é a virtude da justiça. A virtude da prudência, necessariamente, ela vai envolver uma mudança de consciência, uma mudança de atitude. Com certeza. Há aquelas consequências. À medida que você percebe a existência do problema, Isso. você tem que automaticamente mudar o pensamento e a atitude. É para isso que Deus está revelando aquela situação, para que ela seja mudada, né? Então, a gente vai falar aqui os dois temas que vão seguir aqui mais tarde, é a vida no Espírito e a vida em Cristo.
Então a gente tem exatamente isso aqui para falar. Você falou isso porque você comentou da armadilha. Você observa que 1 hora não é o suficiente para o padre falar. Eu já tenho 1h09 minutos. O negócio é assim. Por isso que eu acho que tem que cortar uns minutos. Isso é, a vida no espírito. Junta tudo. Mais tarde. Então vamos falar da justiça. O que é justiça? Tipicamente dar a Deus o que é de Deus e ao próximo o que é do próximo, né? A justiça é aquele dom pelo qual a gente equilibra toda a vida. O equilíbrio não é bem o melhor termo da justiça, né? A balança acabou sendo aí para todo mundo o símbolo da advocacia, né? Da justiça, mas não deveria ser bem a justiça, porque não é bem isso. Depois eu vou falar sobre o autocontrole, que é essa balança. Mas a justiça é você dar para o irmão aquilo que lhe cabe, dá para Deus aquilo que lhe cabe, dá para si mesmo aquilo que é devido. Há um texto em Deuteronômio, capítulo 24, que eu acho esse texto incrível. É o dia em que nascem os frutos. Nasceram os frutos no meu campo. O que eu faço se eu sou judeu com os frutos que nasceram no meu campo? Olha só o que faz um judeu. Ele divide os frutos em 4 partes, não necessariamente 4 partes iguais. Vamos dizer que 10% do que eles receberam, eles vão levar para o templo, e aquilo vai se tornar o trigo que está lá no campo. 10% vai ser queimado dentro do templo. Isso dali é oferta a Deus, é entregue a Deus como sacrifício. Mas o detalhe não é os 10%, nunca foi. O detalhe é que é o primeiro dom. Olha só que bacana. O primeiro dom que eu recebi, eu levo para Deus. O primeiro que apareceu é de Deus. O primeiro filho é consagrado a Deus. Tudo que de primeiro nasceu na minha vida, eu entrego nas mãos de Deus. Isso é justiça. Isso é justiça. Além de ser o primeiro, dentre os primeiros, os melhores. Maravilha! Isso é 10%. O primeiro e o melhor bezerro é de Deus. É de Deus. O primeiro e melhor trigo é de Deus. A primeira e melhor uva é de Deus. Se em primeiro lugar nasceu uma uva murchinha, não vou entregar. Eu vou esperar nascer a melhor. E a melhor que nascer vem de Deus. Depois eu vou colher tudo o que eu preciso, eu vou chegar nesse ponto, vou colher tudo o que eu preciso, mas esse texto é incrível. Deuteronômio capítulo 24. Deus diz assim, se no seu campo você for colher o trigo, não colha tudo. Deixa para a viúva, o órfão e o estrangeiro aquilo que é deles lá no campo. Não colha todos os frutos para você não vai precisar. Tem gente que vai precisar do que está nascendo na sua vida. Com certeza. Tem gente que vai precisar do que está nascendo na sua vida. A melhor distribuição é você não colher tudo. Está vendo? Se você entende o que isso significa com as paixões, a paixão vai fazer você tentar recolher tudo. O Evangelho diz, tinha um homem que viu que nasceu muito no seu trigal. O que ele fez? Passou a noite, foi lá, colheu tudo, já desobedeceu,
a ordem de Deus, porque não reservou aquilo que era para Deus e nem deixou aquilo que era para o irmão. Foi lá, colheu tudo. Tinha um armazém, construiu 3. Ou seja, nasceu muito mais do que ele precisava. Ele vai e coloca tudo dentro dos armazéns e no dia seguinte ele morre. A pergunta bíblica é: para quem que ele deixou tudo isso? Ele não levou nada consigo, diz a palavra de Deus. Não levou nada consigo. Então é necessário a gente deixar para o viúvo um pouco do trigo. Da uva também, mas a azeitona que eu mais gosto. Vem aqui, Valquíria. É a azeitona que eu mais gosto. Ele fala assim, ó: quando você for colher a azeitona, não sacuda muito. Não sacuda muito a oliveira, para que não caiam todos os frutos. Você não precisa disso. Deixa na oliveira as azeitonas, para que quando a viúva, os órfãos e os estrangeiros passem, eles possam gratuitamente comer da tua oliveira. Obrigado, viu? Isso daqui é maravilhoso, é maravilhoso. Chorei agora. Por uma situação que eu estou rezando, e o Senhor fala, nesse momento, né? Não me lembro quais são as passagens. Eu vou fazer justiça com você. É como se numa situação que alguém estivesse fazendo alguma coisa ruim para mim, e Deus vai ali, que Deus é um Deus justo, etc. e tal. Então ele vai fazer aquela justiça daquela situação, daquela maldade, sei lá o quê. Ele usa muito essas passagens dessa expressão nesse sentido também, né? Mas nunca isso significa Toda vingança ruim. que só você é o beneficiário. Deus consegue distribuir os seus dons. Não, sim. Mas Entendeu? isso de fazer a justiça deve acalmar sempre. Lógico, a gente entrega né? Tudo a Deus dentro de uma situação que esteja me fazendo mal, né? E Deus sempre no consolo dele, talvez seja a palavra certa, ele vem na justiça dele. Essa forma dele de tomar o meu lugar, talvez, né? Essa palavra de ajudar. Então, a forma de Deus fazer justiça é distribuir os seus dons. Por exemplo, o filho pródigo quis partir. Qual foi a justiça do pai? Ele dividiu os seus bens, deu para um filho e não deu para o outro. E para o outro, ele disse: meu filho, tudo que é meu é teu. Entende? Ele deu tudo para o filho que ficou em casa. Ele se sentiu comparado ao irmão que recebeu metade do que o pai tinha. O pai quer dar tudo, ele não quer dar metade. Entendeu? Então essa é a forma de Deus dividir os seus bens. Mas eu estou falando da nossa justiça, eu não estou falando de justiça divina. Estou falando de uma virtude humana que significa justiça. Agora, e para nós? Vamos dizer 80% do que nós colhemos na vida. Como que nós trabalhamos com o que nasce no nosso campo? O que você tem feito com 80% do que nasce no seu campo? O texto de Isaías diz: Deus dá a semente para 2 motivos. Primeiro, para nos alimentarmos. Segundo, para plantarmos. Metade das nossas colheitas precisam ser em alimentação. Desfrute próprio as delícias de Deus, o degustar das coisas de Deus, a alegria do coração. Isso tem que existir. Você não pode viver em plena tristeza, pelo amor de Deus. Você tem que ter uma vida suave, uma vida tranquila. Mas ela passa dos limites quando você desfruta de mais da metade das suas reservas.
você precisa plantar com a outra metade. Esse é o texto de Isaías capítulo 55. E a outra metade vem para plantar. Vocês se lembram do texto? A palavra de Deus não cai do céu vazia. Quando ela vem, ela entra na terra e volta em duas formas, como alimento e como sementes. Está vendo? De tudo aquilo que nascer na sua vida, humanamente falando, por justiça, você tem que ter uma parte reservada para o seu desfrute e outra parte para o seu crescimento, para que possa nascer mais, para que você possa plantar e investir. Você entende que essa é a economia da vida? E a última, e aí preciso parar, né? A última virtude é a virtude do autocontrole, né? A virtude do autocontrole na Bíblia é chamada essa virtude do equilíbrio, né? Ontem a gente falou bastante sobre isso, né? Então, eu me lembro de fazer várias vezes na renovação essa dinâmica, né? Bota o pé na barca de Jesus e bota o pé na barca do diabo. Você não vai se equilibrar. Você não vai se equilibrar. Ninguém pode servir dois mestres. Não dá, gente, não dá para tentar crescer nesse balanço de servir a Deus e ao diabo. Não dá. Você vai cair para um lado. Quando não, você cai direto e se machucar dentro do mar. Não dá. Você precisa se decidir para que barco que você vai. E quando você for ali, você vai trabalhando o autocontrole. O melhor modo de controlar os desejos do seu coração é o jejum. Um dos fenômenos mais comuns para o descontrole sexual é a masturbação. E a masturbação é o sinal de menos autocontrole na vida das pessoas. Entende? A masturbação é um problema? Por si mesma não é um problema, mas o que está unido à masturbação, sim, é um grande problema. Por exemplo, a luxúria, os pensamentos pornográficos, as imagens impuras que nascem no coração, para que você alimente o vício, por exemplo, da masturbação. Mas se você for ver bem, não adianta você rezar para deixar de se masturbar. Não adianta, porque a oração não cura a falta de controle. O que cura a falta de controle? Isso é humano. Autocontrole. Se você é uma pessoa impulsiva no alimento, come toda hora aquilo que der na telha, passou na sua cabeça, está comendo.